Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, onde vamos falar hoje sobre os gêneros textuais. Continuar falando, na verdade, sobre os gêneros textuais, pois nas aulas passadas nós já iniciamos o conto psicológico, que é um gênero textual muito peculiar, com características muito interessantes, que podem ser usadas para refletir sobre ações, pensamentos e emoções. Muito legal, especialmente nesse período agora. É bom que a gente fale um pouco sobre o mesmo, nesse período agora de pandemia, onde muitas pessoas desenvolvem vários tipos de pensamentos e, de certa forma, eles precisam expressar esses pensamentos e esses sentimentos. Então, através desses gêneros, isso também é possível, beleza? Bom, pessoal, vamos utilizar hoje nosso livro de gêneros textuais. Peço que vocês abram na página 21, tá bom? Enquanto vocês pegam seus livros, eu vou adiantando aqui, colocando o cabeçalho da escola, tá bom? Lembrando que não é o livro grosso, o livro de português. É o livro de gêneros textuais, tá bom? Na página 21. Enquanto vocês pegam aí, eu vou colocar o cabeçalho aqui. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Página 21. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto. Na página 21, vocês vão encontrar esse texto aí, cujo título é O Peru de Natal. É um texto, é o segundo texto desse gênero textual, que é o conto psicológico. Tá bom? Texto de Mário de Andrade, O Peru de Natal. Na última aula, eu pedi que a atividade de vocês fosse o seguinte: vocês iriam realizar a leitura desse texto para que na próxima aula nós pudéssemos trabalhar em cima dele, tá bom? Então, agora eu vou fazer a leitura junto com vocês aqui. Vamos lá. O Peru de Natal, Mário de Andrade. Nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado não medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisa assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha prazeres. Morreu meu pai. Sentimos muito, etc. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais para afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sido sistematizado
para sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo da família. Uma vez que eu sugeri à mãe a ideia de ver uma fita no cinema, o que resultou foram lágrimas. Onde se viu ir ao cinema de luto pesado. A dor já estava sendo cultivada pelas aparências. E eu, perdão pessoal, que sempre gostaram apenas regularmente. Meu pai, mais por instinto de filho que por espontaneidade de amor, me via a ponto de aborrecer o bom do humor. Foi de certo por isso que me nasceu. Esta, sim, espontaneamente a idade de fazer uma das minhas chamadas loucuras. Essa fora, aliás, e desde muito cedo, a minha esplêndida conquista contra o ambiente familiar. Desde cedinho, desde os tempos de ginásio, em que arranjava regularmente uma reprovação todos os anos, desde o beijo às escondidas, numa prima aos 10 anos, descoberto por tia velha, uma detestável de tia, e principalmente desde as lições que dei ou recebi, não sei, de uma criada de parentes, eu consegui no reformatório do lar e na vasta parentagem a fama conciliatória de louco, é doido, coitado, eles falavam. Era costume sempre na família a ceia de Natal. Ceia Helles, já se imagina. Ceia tipo meu pai, castanhas, figos, passas, depois da missa do galo. Empanturrados de amêndoas e nozes, quanto discutíamos os 3 manos por causa dos quebra-nozes. Empanturrados de castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia para a cama. Foi lembrando isso que arrebentei com uma das minhas loucuras. Bom, no Natal, quero comer peru. Houve um desses espantos que ninguém não imagina. Logo minha tia solteirona e santa, que morava conosco, advertiu que não podíamos convidar ninguém por causa do luto. Mas quem falou de convidar ninguém, essa mania, quando é que a gente já comeu peru em nossa vida? Peru aqui em casa é prato de festa, vem toda essa parentada do diabo. Meu filho, não fale assim. Pois falo, pronto. E descarreguei minha gelada indiferença pela nossa parentagem infinita. Diz que se vinda de bandeirantes, que bem me importa. Era mesmo o momento para desenvolver minha teoria de doido. Coitado, não perdi a ocasião. Me deu de sopetão uma ternura imensa por mamãe e titia. Minhas 2 mães, 3 com minha irmã, as 3 mães que sempre me divinizaram a vida. Era sempre aquilo. Vinha aniversário de alguém e só então faziam peru naquela casa. Peru era prato de festa, uma imundície de parentes já preparados pela tradição. Invadiam a casa por causa do peru, das empadinhas e dos doces. Não se convidava ninguém. Era um peru para nós, 5 pessoas. E havia de ser com 2 farofas, a gorda com os miúdos e a seca douradinha, com bastante manteiga. Queria o papo recheado só com a farofa gorda, em que havíamos de ajuntar ameixa preta, nozes e um cálice de xerez. Quando acabei meus projetos, notei bem, todos estavam felicíssimos, num desejo danado de fazer aquela loucura em que eu estourara. Bem que sabiam, era loucura sim, mas todos se faziam imaginar que eu sozinho é que estava desejando muito aquilo e havia fácil de empurrarem para cima de mim. Ah, culpa de seus desejos enormes. Sorriam se entreolhando, tímidos como pombas desgarradas, até que minha irmã resolveu com o sentimento geral. É louco mesmo. Comprou-se o peru, fez-se o peru e etc. E depois de uma missa do galo bem mal rezada, se deu o nosso mais maravilhoso Natal. Fora engraçado. Ia fazer mamãe comer peru, não fizera outra coisa aqueles dias que pensar nela, sentir ternura por ela, amar minha velhinha adorada. Meus manos também estavam no mesmo ritmo violento de amor, todos dominados pela felicidade nova que o peru vinha imprimindo na família. De modo que, ainda disfarçando as coisas, deixei muito sossegado que mamãe cortasse todo o peito do peru. Um momento, aliás, ela parou, feito fatias um do lado dos peitos da ave.
não resistindo àquelas leis de economia que sempre tinham entorpecido numa quase pobreza sem razão. Não, senhora, corpo inteiro, só eu como tudo isso. Era mentira. O amor familiar estava por tal forma incandescente em mim, que até era capaz de comer pouco, só para que os outros 4 comessem demais. E o dispasão dos outros era o mesmo. Aquele peru comido a sós redescobria em cada um o que a cotidianidade abafara por completo. Amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Deus me perdoe, mas estou pensando em Jesus. Naquela casa de burgueses bem modestos, estava se realizando um milagre digno do Natal de um Deus. O peito do peru ficou inteiramente reduzido a fatias amplas. Eu que sirvo, é louco mesmo, pois por que havia de servir se sempre uma mãe servira naquela casa? Entre risos, os grandes pratos cheios foram passando para mim e principiei uma distribuição heróica, enquanto mandava meu mano servir a cerveja. Tomei conta logo de um pedaço admirável de casca, cheio de gordura, e pus no prato. E depois vastas fatias brancas. A voz severizada da mamãe cortou o espaço angustiado com que todos aspiravam pela sua parte no Peru. E lembre de seus manos, Juca. Quando que ela havia de imaginar a pobre, que aquele era o prato dela, da mãe, da minha amiga maltratada, que sabia meus crimes. Aqui eu só lembrava de comunicar o que fazia sofrer. O prato ficou sublime. Mamãe, este é o da senhora. Não, não passe não. Foi quando ela não pôde mais com tanta comoção e principiou chorando. Minha tia também, logo percebendo que o novo prato sublime seria o dela, entrou no refrão das lágrimas. E minha irmã, que jamais viu lágrimas sem abrir a torneirinha, também se esparramou no choro. Então principiei dizendo muitos desaforos para não chorar também. Tinha 19 anos, diabo de família besta que via peru e chorava. Coisas assim. Todos se esforçavam por rir, mas agora é que a alegria se tornara impossível. É que o prato evocara por associação a imagem indesejável do meu pai morto. Meu pai, com sua figura cinzenta, vinha para sempre estragar o nosso Natal. Fiquei danado. Principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto de papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta. E está claro, eu tomara decididamente o partido do Peru, mas os defuntos têm meios visguentos, muito hipócritas, de vencer. Nem bem gabei o peru que a imagem de papai cresceu vitoriosa, insuportavelmente obstruidora. Só falta seu pai. Eu nem comia, nem podia mais gostar daquele peru perfeito. Tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai, e nem sei que inspiração genial de repente me tornou hipócrita e político. Naquele instante, que hoje me parece decisivo da nossa família, tomei aparentemente o partido de meu pai. Fingi triste, é mesmo. Mas papai, que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar para nós, papai lá no céu há de estar contente. Hesitei, mas resolvi não mencionar mais o peru. Contente de ver nós todos reunidos em família. E todos principiaram muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo, diminuindo e virou uma estrelinha brilhante no céu. Agora todos comiam o peru com sensualidade, porque papai fora muito bom. Sempre se sacrificara tanto por nós. Fora um santo que vocês, meu filho, nunca poderão pagar o que devem a seu pai. Um santo. Minha mãe e minha tia, nós todos alagados de felicidade. Lá ia escrever felicidade gustativa, mas não era só isso, não. Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos distraidores de grande amor familiar. E sei que foi aquele primeiro peru comido no recesso da família, o início de um amor novo, reacomodado, mais completo, mais rico e inventivo, mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu de então a felicidade familiar para nós. E não sou exclusivista. Alguns a terão assim grande, porém mais intensa que a nossa me é impossível conceder. Ok, pessoal, muito bem. Da tela aqui agora.
Pronto. A gente acabou de ler um texto aí que reflete a imagem do personagem Juca, cujo pai faleceu alguns meses antes da ceia de Natal, e basicamente ele relata a história de uma família hipócrita, onde aparentemente vivem de tradições, não existe, na verdade, não existe ali algo concreto, é apenas várias tradições, como a gente pode ver, e isso irritou o personagem de forma que ele refletiu naquilo e decidiu fazer o que ele chama de loucura, que é comprar um peru para que toda a família pudesse desfrutar de fato de uma ceia verdadeira. Mas a imagem do pai continua ainda a aparecer e com o tempo vai se dissipando, com o relato de algumas coisas, vai mudando, beleza? Pronto, a gente acabou de ler, pessoal, agora um conto psicológico, tá bom? Eu queria mostrar para vocês agora quais são as características, especificamente falando, desses contos psicológicos, tá? Quais são essas características? Para que eles servem? Quais são suas funções? O que é que deve conter em um conto psicológico? A gente viu que, basicamente, uma história, né? É uma história, não uma história muito comprida, é uma história curta, uma narrativa curta, mas que nessa narrativa curta nós conseguimos identificar aí várias características e alguns personagens presentes. Então, enredo já é certo de ter, tá bom? Igual com qualquer narrativa, o enredo ele precisa existir, tá bom? Então vamos lá. Conto psicológico. Conto psicológico é uma narrativa cujo fato principal sempre está relacionado às lembranças e sentimentos dos personagens, o que acarreta a predominância do tempo psicológico. Não há uma ordem exata. Flui de acordo com as emoções. Geralmente, a narrativa é escrita em primeira pessoa, com um narrador personagem. A apresentação do enredo não pode seguir a ordem natural dos acontecimentos. Já que o tempo das emoções não é linear, o espaço físico também é marcado do ponto de vista de como são sentidas as experiências. No Brasil, a representante mais importante do conto psicológico é Clarice Lispector. Em seus textos, geralmente, um fato do cotidiano, uma lembrança aparentemente banal, comum, desencadeia no personagem uma viagem ao próprio interior para questionar a própria existência ou ressuscitar, despertar dramas existenciais. E aqui temos a fonte. Ou seja, pessoal, é uma narrativa curta também, tá? É válido mencionar isso daí, é uma narrativa curta, e o fato, o enredo ali, ele vai girar em torno do personagem narrador, do narrador personagem, que normalmente ele é narrado na primeira pessoa, então isso quer dizer que o personagem também é um narrador personagem, ou seja, ele está contando o que aconteceu com ele, tá bom? E aí ele vai envolvendo todas as outras pessoas, que são sua família, seus irmãos, sua tia e também seu pai, que também é um personagem do texto. Então, o tipo de narrativa é uma narrativa onisciente, é personagem, tá? Não é um narrador observador, não é um narrador onisciente, é um narrador personagem. Significa que ele estava lá, ele sofreu as ações, tá bom? Pronto. Escrito em primeira pessoa, narrador personagem, a apresentação do enredo não pode seguir a ordem natural dos acontecimentos, diferente dos outros contos, pessoal. A ordem não é a mesma, não pode ser, não é, na maioria das vezes não é a mesma. Ele não vai relatar cada fato por ordem. Como a gente pode ver no texto, Juca, ele não relata o que aconteceu por ordem. Ele fala, comenta sobre a morte do pai, em seguida fala de outra coisa mais recente, e então volta para a parte mais antiga do texto, entendeu? Então, o conto psicológico, ele tem essa característica, ele não segue uma ordem cronológica, tá? Ele não segue essa ordem, ele tem uma ordem, como a gente pode dizer assim, aleatória, não é uma ordem linear, tá bom? Ele não segue a ordem natural dos acontecimentos, não é um por um não, tá bom?
Pronto. O espaço físico também, tá bom? Não é o espaço físico também, ele é marcado pelas experiências. No caso ali, o espaço físico, a gente pode dizer que era a casa do menino, né? Onde aconteceu a ceia, que é talvez o evento principal ali daquele evento, daquela situação, né? Pronto. No Brasil, a representante mais importante do conto psicológico é Clarice Lispector. Em seus textos, geralmente, um fato do cotidiano ou uma lembrança aparentemente banal desencadeia no personagem uma viagem ao próprio exterior para questionar a própria existência ou ressuscitar ou despertar dramas existenciais. Então, é uma característica que a gente vai ver agora sobre o conto psicológico. É que ele tem características, pessoal, de sentimento. Pronto, pessoal. Então, como eu estava dizendo aqui, vou deixar anotado aí para vocês. Ele tem características de sentimentos e pensamentos do escritor. Isso significa que um conto psicológico normalmente se fala sobre isso, tá? Clarice Lispector, ela foi uma das principais representantes do conto psicológico aqui no Brasil. E foi, acredito que, o que deu, o que alavancou a sua carreira, tá? A sua carreira como escritora, como literária. Foi isso que fez que ela deu essa alavanca na carreira dela, tá? Então, ela é uma das maiores representantes e ela utiliza uma estratégia muito simples. Ela normalmente fala sobre um fato cotidiano, uma coisa comum, ou uma lembrança, né? Que aparenta ser algo banal, algo besta, algo não importante, mas que ela acaba trazendo desse pensamento, desse sentimento, ela acaba trazendo um conteúdo interessante. Ela acaba desencadeando algo reflexivo para a sociedade, algo útil e benéfico para a sociedade. Ela acaba trazendo de forma bem peculiar um ensinamento, tá bom? E ela questiona também a própria existência, ou no intuito de questionar a própria existência, ou também ressuscitar ou despertar os dramas existenciais. Então, existe um motivo nessa expressão, tá? Que a gente vai ver agora. Quando a gente for estudar agora, que é a estrutura do conto psicológico. O que é que precisa ter em um conto psicológico? Quais são as características que precisam estar presentes para que o texto seja considerado um conto psicológico? Primeiro, é necessário haver narrativa com os pensamentos e sentimentos do personagem. Ou seja, pessoal, como a gente falou, é uma narrativa e o personagem é na primeira pessoa. O personagem é na primeira pessoa, tá bom? Primeira pessoa é o narrador personagem, aquele que narra o que aconteceu com ele mesmo. Tá? Então, no conto psicológico, você pode utilizar aí a primeira pessoa do singular para falar sobre seus sentimentos, tá bom? Segundo, enredo. É óbvio, né, pessoal? É necessário que haja um enredo, é necessário haver um enredo para que possa haver o desenvolver da história. O espaço, o tempo, o contexto, os personagens, a situação, etc. O espaço é onde aconteceu a ação. Nesse caso, ao realizar a leitura, a gente percebe que tudo se passou dentro da casa do menino, em um momento de realização de ceia, tá? O tempo, possivelmente no Natal, considerando que é o período de Natal. Então, aparentemente, eles ah, iniciaram no Natal. O tempo aí seria no Natal. Contexto, o contexto é
posso dizer assim, a hipocrisia, a superficialidade de encontros familiares questionadas pelo menino, né? E o que ele traz à tona também é a morte de seu pai, e para ele aparentemente não fez muita diferença, considerando a descrição que dá de seu pai, que era cinzento e isso e aquilo, ou seja, não era um bom pai. Próximo, narrador personagem da primeira pessoa, isso aí já expliquei para vocês, né? Tem um narrador personagem, tem que sentir o que o personagem está dizendo, então narrador personagem da primeira pessoa. E último, tempo e espaço não lineares, variam de acordo com os acontecimentos do personagem. E o que é que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer, pessoal, que o tempo e espaço, como eu já expliquei para vocês, eles não são ordenados. Isso quer dizer que eles podem variar de acordo com os acontecimentos do personagem. Ele não tem a obrigação, posso dizer assim, de citar todos os acontecimentos por ordem, tá? Ele não precisa citar tudo por ordem, não é necessário, tá? Contanto que fique organizado, contanto que ele consiga indicar o que aconteceu, mas não precisa ser por ordem, não precisa ser um depois do outro, não. Até porque, como é um conto psicológico, ele está contando sentimentos e emoções, ele vai envolver vários outros fatores, vários outros aspectos que involuntariamente vão interromper essa passagem de tempo aí. Então, não, eles seguem um tempo cronológico, mas os acontecimentos não são ordenados, tá bom? Não são ordenados, não são postos na ordem, beleza? Essas são as características aqui, então, do conto psicológico. Fatos sobre o conto psicológico. No Brasil, a representante mais importante do conto psicológico é Clarice Lispector, como vocês já viram, né? Em seus textos, geralmente ela desencadeia um fato do cotidiano ou lembrança, né? E aparentemente banal. Desencadeia o personagem uma viagem ao próprio interior para questionar a própria existência, ou ressuscitar, despertar tramas existenciais e aqui a fonte. Pronto, pessoal. Então, essas aqui são as informações mais importantes acerca do conto psicológico. Essa informação sobre os artistas, os literários também é bastante importante, como, por exemplo, Clarice Lispector, que hoje é um ícone da literatura mundial, posso dizer assim, não apenas brasileira, mas ela é conhecida mundialmente pelas suas obras, com várias cópias aí vendidas por todo o mundo, tá bom? Então, ela é uma representante da literatura brasileira, tá bom? Com suas obras aí, seus contos psicológicos, conseguiu bastante reconhecimento. Merecido, né? Por ser uma ótima artista. Beleza, pessoal. Agora a gente vai para a página 25, responder os 5 quesitos aí presentes, tá? Página 25, responder os quesitos aí. Vamos lá. Agora a hora de reflexão. A gente tem um primeiro aí que diz o seguinte: por que, segundo o autor, a sua família era considerada feliz? Porque, segundo o autor, a sua família era considerada feliz. O que é que vocês acham aí? O que é que fazia essa família ter essa noção de felicidade? Bem, se a gente analisar logo os primeiros parágrafos, a gente vai encontrar aí uma parte que diz o seguinte: que a família dele não tinha graves problemas financeiros, e apesar do pai ser cinzento, né? Acho que com cinzento ele quis dizer pirangueiro, mas ele fala aí que era uma família considerada patriarcal burguesa, né? Honesta, unida, sem graves problemas financeiros. Então, a resposta é essa, né? Porque a família estava dentro dos padrões de uma família patriarcal. Estavam vivendo bem, né? Por isso, é considerado opa, eles eram considerados uma família feliz. Pronto. Vamos lá agora. Segundo, que impacto a morte do pai causara à família e ao narrador? Isso aí é mais fácil, né, pessoal? Qual foi o impacto causado à morte do pai, à família e ao narrador? Vou dar um minuto para vocês refletirem sobre essa questão e em seguida eu volto aqui para responder com vocês.
Ok, pessoal? Então, qual foi o impacto causado pela morte do pai à família, né? Bem, gente, foi bem simples de perceber isso no texto. Com a leitura rápida, a gente já consegue perceber. Causa um sentimento de luto para ao narrador. O narrador sentiu, ele na verdade ele não tinha muito apego, né, que a gente pôde perceber. Então ele estava tentando acabar com esse sentimento triste, né? Em alguns pontos a gente vê que a família queria fazer recordações do pai a todo momento e ele não queria aquilo, ele já achava que não era mais necessário. Então o impacto foi que a família criou, né, fantasiou um grande luto desnecessário, né, movido pela saudade, que na verdade ele acho que nem existia. A gente for analisar o texto mesmo ali, minha família mesmo gostava. Terceiro, porque o narrador é considerado louco? Porque o narrador é considerado louco, que desencadeou a trama do conto. Era considerado louco porque propôs a fazer algo que estava fora dos padrões familiares, tá? Ou seja, estava fora daquilo que a família tinha estabelecido. O período de luto, né? Tem que todo mundo comer coisa ruim, todo mundo ficar triste. E aí era justamente o contrário daquilo. Ele achava que era o momento de ficar feliz e que já tinha passado aquilo e que propôs também ali um peru para a família apenas para fugir daquele tradicionalismo familiar, onde não havia, na verdade, amor e união, havia apenas tradição, tá bom? Quarto, no trecho Meu Pai, no trecho Meu Pai, com sua figura cinzenta, vinha para sempre estragar nosso Natal. Fiquei danado. E em diversas passagens do texto, ao mencionar o pai, que imagem o narrador transmite sobre o personagem. Então, gente, ao analisarmos todo o contexto dessas partes, onde ele fala sobre o pai dele ser cinzenta, tem uma imagem cinzenta, a gente percebe que ele quer indicar, ele fala sempre sobre a questão financeira, que aparentemente o pai dele era pão duro, era pirangueiro. Então a gente associa esse cinzento aí com pirangueiro. Eu mesmo não sabia o que esse cinzento significa. Eu acho que ninguém usa essa expressão cinzento, mas com o contexto a gente conseguiu descobrir o que é que esse cinzento ao que esse cinzento estava se referindo. Nesse caso, estava se referindo à questão econômica, né? O pai dele ele era um limitador, ele limitava a família a certos prazeres. Quinto, porque o narrador afirma que o principal primeiro Natal após o falecimento do pai fora de consequências decisivas para a família familiar. Ou seja, porque esse Natal aí foi necessário, foi especial para a felicidade familiar. Porque, pessoal, na verdade, eles precisavam se libertar daquilo. Eles precisavam começar a viver, a presenciar de fato o Natal. E não viver a superficialidade familiar, né? Se preocupando com aparências e convites, que não levavam, na verdade, a nada, né? Apenas era uma forma de demonstrar aquela tradição, né? Então, não é isso que é o Natal. Na verdade, o Natal é muito mais do que isso. Então, essa ceia, essa última ceia, esse primeiro Natal, foi decisivo para a felicidade familiar, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, a gente finaliza aqui. Depois vamos produzir aí um conto psicológico, tá bom? Eu vou passar essa atividade para vocês na próxima aula. Eu quero que vocês mandem para mim um conto, tá? Eu vou corrigir aqui na nossa videoaula, tá bom? Atividade de casa, ler página 6, e produzir um conto psicológico baseado nas características apresentadas no livro, tá bom? Ou
ou seja, vocês vão ler essas 2 páginas que são de instrução e vocês vão produzir um conto psicológico baseado nessas características que a gente viu em aula e que vocês vão ler aí na página 26 e 27 do livro de vocês. Tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Novamente, foi um prazer estar aqui com todos vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto a essa atividade, vocês podem me consultar. Estou à disposição de vocês lá no ClassApp, beleza? Espero que vocês tenham entendido essa questão do ponto psicológico, a sua importância no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, e especialmente nesse período agora de pandemia, né, onde a gente tem sempre essa necessidade de nos expressarmos e contarmos os nossos sentimentos. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui então, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão lá no ClassApp, podem me chamar, e quando forem mandar a atividade, se possível, redijam no ClassApp, não tirem foto, porque com a foto fica inviável a leitura. Algumas câmeras não conseguem captar todo o foco da imagem. Então, algumas letras elas ficam faltando. Isso prejudica a leitura, isso dificulta a nossa leitura, tá bom? Então, vou ficando por aqui, gente. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Vejo vocês na nossa próxima aula, que será semana que vem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir lá no ClassApp, tá bom, gente? Não esqueçam a atividade e vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal.